O assunto agora é muito importante para você que está nos acompanhando, porque nós temos um entrevistado muito importante, é isso? É isso mesmo, eu diria que ele é um especialista e tem assim um currículo muito extenso. A gente está falando do Dr. Benny Schmidt. Ele é o único latino-americano a acumular os títulos de patologista e neurologista, um feito inédito na história da medicina brasileira, e ele está conosco na linha para falar sobre aposentadoria. Dr. Benny, boa tarde. Muito boa tarde e já agradeço a oportunidade. Bom, a gente vai falar, doutor, sobre a questão da aposentadoria e eu lhe pergunto o seguinte: o senhor, que é um cientista e de acordo com os seus estudos, diante disso, para o senhor, a aposentadoria é saudável, doutor Benny? Não, de maneira alguma, Cristine. Isso não é uma opinião pessoal. Então, é muito legal falar para o rádio ouvinte, né, que a aposentadoria, ela... para um cientista, ela tem uma conotação muito diferente do que para um político, né? Na verdade, a natureza da condição humana nos faz com que a gente tenha que ser útil, que temos que trabalhar até o último segundo da nossa vida, né? Os idosos que param de trabalhar precocemente, eles normalmente adoecem e morrem de uma maneira muito precoce. A patologia muscular é a maior testemunha, Cristine, Clodoaldo, disso que eu estou dizendo, que a literatura diz. Os idosos adoecem mais fácil, têm menor prazer de vida, vivem com menos qualidade de vida. Então, se a gente fizesse uma biópsia muscular em idosos, por exemplo, que não trabalham, que são sedentários, se fossem sedentários, nós encontraríamos na biópsia muscular uma atrofia de fibras do tipo 2, né, que é específica de uma atrofia por desuso que no idoso é extremamente prejudicial à saúde. Entendi. Agora, no caso da aposentadoria, às vezes, ela tem que acontecer, e aí eu lhe pergunto o seguinte: o princípio de qualquer ser vivo, doutor Benny, é o movimento. A gente chama a atenção, então, para aquelas pessoas que estão nessa reta e na direção da aposentadoria. Não pode ficar parado, é isso? Exatamente, Cristine. Então, o movimento é o princípio da vida de todos os seres vivos, né? Por exemplo, um idoso de 80 anos, ele deveria continuar trabalhando. O que a gente poderia oferecer para esse idoso? A gente poderia oferecer um dinheiro correspondente à idade dele pelos anos de trabalho, mas jamais retirá-lo do mercado de trabalho. Jamais retirar do mercado de trabalho, entendeu? Porque a hora que você retira do mercado de trabalho, você está, na verdade, diminuindo a qualidade de vida dele, né? Eu entendi. O senhor se referiu aí ao fato de logo depois da aposentadoria, muitos adoecem e morrem precocemente. O senhor poderia especificar as doenças, doutor, que acabam ocorrendo nesse período após a aposentadoria? Sim. Lógico, Cristine, um idoso que deixa de trabalhar tende a ficar obeso, tende a ficar deprimido, é passível de contrair com mais frequência uma hipertensão arterial, o próprio diabetes, né? Não só o princípio da vida é o movimento, mas ele está relacionado ao próprio prazer de viver, né? E aí, filosoficamente, Cristine e Clodoaldo, vocês me permitirem, para o teu rádio ouvinte, não basta amar, né? As pessoas não podem ser e achar a felicidade só amando. A gente precisa achar cada um, principalmente os jovens, precisa achar o seu caminho na vida, né? E aí sim, né, com amor, carinho e gostando, tendo prazer no seu trabalho, aí o ser humano tem maior chance de aproveitar a vida é sagrada e de encontrar felicidade. Doutor Benny, deixa eu ir na contramão agora, doutor Benny. Mas o indivíduo não tem que descansar também, doutor?
Olha, eu não pude ouvir, desculpa, Clodoaldo, você poderia repetir? Repito, com certeza. Deixa eu ir na contramão agora, que eu gosto de ir na contramão aqui, viu, doutor? O indivíduo não tem que descansar também, doutor? Oi, Clodoaldo, o teu fone não está tão bom como o da Cristine. Então... Deixa eu repetir a pergunta, doutor Beni. O Clodoaldo está dizendo o seguinte, ele vai na contramão do que a gente está conversando. A aposentadoria não é um período realmente para descansar, depois de uma vida cheia de trabalho. O senhor não concorda? Clodoaldo, não sou eu, é a literatura, Clodoaldo. Descansar é uma coisa, né? Parar de trabalhar é outra. Certo. Veja bem, a própria natureza, a gente dorme, geralmente um idoso, tem um hábito, não chega a dormir 8 horas por dia, dorme 7 horas, às vezes 6 horas e meia, e esse repouso é mais do que suficiente para ele recuperar o metabolismo basal, né, e ficar pronto para um novo dia, né. Agora, a gente pode falar até, Clodoaldo, em diminuir o nosso ritmo de trabalho, né. Então, um idoso, por exemplo, de 80 anos, octogenário, ele que trabalhava 9, 10 horas por dia, ele pode tomar uma atitude e diminuir a sua carga horária, né? Mas jamais parar de trabalhar, né? Eu repito, Clodoaldo, eu não sei se você estava presente no começo, né? Uhum. Mas eu repito que isso é uma opinião da literatura, né? Da pesquisa científica, né? É diferente o olhar e o arrazoado de um cientista e o arrazoado de um político, né? O político está pensando só na parte econômica, né? Ou nas vantagens políticas que ele vai ter, aprovando, diminuindo a idade da aposentadoria, quem vai brigar, o partido que vai pegar. Bandeirantes Online. Guarujá AM 1420. Sempre com você. Rádio Livre. Guarujá. 2h48, voltamos ao vivo, estamos conversando com o Dr. Beni Schmidt, ele que é chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Escola Paulista de Medicina e professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Doutor, o senhor nos ouve? A gente falava sobre a questão da aposentadoria, né, doutor Beni? Da importância, do idoso continuar trabalhando. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte... O senhor acredita que o Brasil está preparado para esse tipo de realidade, para oferecer ao idoso essa oportunidade no mercado de trabalho ainda? Olha, Cristine, depois que eu vi ontem, eu não assisto mais televisão há muitos anos, né? A televisão, na minha época, era bem mais, eu me deleitava muito mais com a televisão que a televisão de hoje. Mas depois que eu vejo uma deputada do nível dessa moça chamada Heron, aparecer na televisão e dizer o que disse, na verdade, a nossa população brasileira carece de educação, não há incentivo para se estudar, para se trabalhar, né? Então, para a população poder entender o que a gente está conversando aqui hoje à tarde, né? Que trabalhar traz felicidade, que trabalhar evita que a gente adoeça, que trabalhar é tudo de bom, a gente precisa educar o povo brasileiro. E os nossos políticos, eles não têm educação. Como é que eles podem ajudar as nossas crianças, os nossos jovens a estudar, quando um professor aqui em São Paulo, que a rede primária ganha R$2.000? Qual é o prazer por mês? Qual é o prazer que um professor tem de ensinar uma criança a ler e escrever com um salário de R$2.000? O salário do vereador, do deputado, tinha que ser dos professores, principalmente das redes básicas da educação no nosso país. Como é que o povo brasileiro vai entender a nossa fala de hoje à tarde? Que o ser humano precisa trabalhar, né? Se ele está acostumado a ver esses políticos levando vantagem, fazendo só tramóias, né? Então, é uma coisa que demora, né, Cristina? Demora. Pois é. E a gente, o cientista, ele tem essa missão. A missão do cientista, eu repito, melhorar a qualidade de vida dos homens e dos animais, né? E toda vez que a gente vem a público, né? O cientista não é nem cantor nem artista de teatro, né, Cristina? O cientista é uma pessoa que estuda, que quer divulgar conhecimento, né? Mas eu acho que os pesquisadores, cientistas do Brasil, o Brasil tem uma classe enorme de pessoas extremamente competentes, né? Eles deviam aparecer mais na mídia, sabe, Cristina e Clodoaldo, para poder mudar o diário. Hoje na televisão a gente abre
aqui um jornal policialesco que fica 24 horas só contando estupro, maldade, apologia, um monte de coisas, né? E deixa de trazer notícias de bem, coisas boas, porque o que as nossas crianças e os jovens vão ter para imitar de bom se passa o dia inteiro contando notícia ruim. Então eu acho muito difícil passar essa notícia de que as pessoas têm que trabalhar e que é muito saudável trabalhar, né? Doutor, o senhor me ouve bem? Não, agora eu estou ótimo. Que bom, doutor. Agora eu fico feliz também, viu? Agora sua voz tá excelente. Doutor, deixa eu falar um pouquinho sobre a situação, né, da aposentadoria, até mesmo do idoso. Um quesito muito importante, o mercado de trabalho, né? Não é difícil, não é restrito uma pessoa de 70 ou de 60, 70 anos se encontrar novamente no mercado de trabalho, doutor? Então, Clodoaldo, você veja a ironia. Um idoso que não fica doente, esse idoso é que tem que passar conhecimento mais jovens, né? Eu sou idoso. E eu tenho o dever de tudo que eu aprendi dos meus erros, dos meus acertos na vida, de passar para as pessoas mais jovens, né? O idoso tem um lugar na sociedade de passar um conhecimento adquirido durante a sua vida para os mais jovens, né? Os idosos deveriam assim, ter um mercado de trabalho muito maior do que ele tem hoje. É lógico que você não vai fazer um idoso que tenha problemas de senilidade, por exemplo, ter esse trabalho físico muito importante. Mas todo idoso acaba se tornando um pequeno sábio, porque a melhor maneira da gente aprender na vida é por passar do tempo. A gente aprende com estudo, aprende sofrendo e aprende vivendo. E a maior experiência da condição humana é aprender com a vida que a gente levou. Então, agora, o idoso tem uma... Pode falar, desculpa. Não, eu ia lhe dizer o seguinte, em cima dessa sua colocação, no Brasil, doutor Beni, existe uma cultura que depois dos 50 anos, a pessoa parece que perde, os seus potenciais, a sua aptidão para o trabalho, o mercado já não quer mais, julga essa pessoa, em final de carreira. O senhor concorda? Então, veja bem, eu volto a repetir, o Brasil depende dos políticos brasileiros. Eu já sonhei uma noite, se vocês dois me permitirem, que eu coloquei todos os políticos do Brasil numa espaçonave e enviei todos eles para Marte. Né? O senhor sonhou? O Brasil ia ficar muito mais bacana, né? E foi um sonho real. Imagine todos os políticos do nosso país viajando para um outro planeta. Não ia ser maravilhoso? Né? Então, veja bem, depois do que a gente viu no dia do impeachment, com aquela cena triste, medonha dos deputados da Câmara, né? Uma das mais altas cortes que deveria regular o nosso país, né? Fazer um espetáculo deprimente, né? E o povo brasileiro ainda dando risada das bobagens que foram faladas na televisão. Uma vergonha. E alguém tem que ter a coragem. Eu sou um homem livre, não pertenço a partido nenhum, aliás, quero que todos eles explodam, né? E de dizer exatamente isso, entendeu, bem? Precisa ter uma revolução filosófica no Brasil. Essa revolução filosófica é o conhecimento. É o conhecimento que vai deixar a nossa vida melhor. Doutor, pra gente encerrar, aqui a gente poderia ficar horas e horas, né? Divagando sobre esse tema durante horas, né, doutor Beni? Agora, voltando um pouquinho para o tema da nossa conversa, em relação à aposentadoria e sobre, os prejuízos que muitos homens e mulheres têm logo depois, de se aposentarem, eu gostaria de saber o seguinte: homens e mulheres reagem de forma diferente a esse momento? Eu falo em termos físicos mesmo. Olha, aí a literatura eu não vou dizer, porque eu não tenho como lhe dar essa informação nesse momento, mas a gente pode fazer uma revisão da literatura. Mas, normalmente, por aquilo que eu vivi, né, até hoje, eu acho que as mulheres têm uma tendência de parar antes do que os homens, né? E não deveria ser assim, né? Porque depois que ela criou os filhos, depois que ela dedicou a parte mais da beleza dela para o marido, né? Era o momento da mulher tentar achar o seu lugar de construir, né? De criar alguma coisa diferente do que
pessoa se dedicar a vida inteira à família. Mas eu acho que a mulher tem uma tendência de parar antes que as pessoas do sexo masculino. Eu quero dizer a vocês dois, Clodoaldo e Cristine, em nome da Escola Paulista de Medicina, em nome do setor de investigação de doenças neuromusculares aqui da escola. Hoje a escola contém o maior arquivo de patologia muscular do mundo, né, com muito orgulho, que é extraordinária essa oportunidade que você dá a gente de vir aqui a público na rádio, né, expressar uma vontade de tentar pelo menos sensibilizar uma parte dos seus rádio ouvintes e a pensar naquilo que a gente conversou hoje, né. As pessoas veem o trabalho como uma obrigação, tem gente que vê o trabalho como uma maldição, mas na verdade o trabalho faz parte da felicidade humana. Muito bem, doutor Beni, a gente que agradece imensamente a sua participação, sempre muito gentil em nos atender. Dr. Beni Schmidt, que é chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Escola Paulista de Medicina e professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Unifesp. Doutor, muito obrigada, uma boa tarde ao senhor. Boa tarde para você, Cristine, boa tarde, Clodoaldo. Boa tarde, doutor. Obrigado, que todos tenham uma boa tarde. Até logo. Até logo. Obrigado, doutor Beni Schmidt, conosco aqui no nosso Rádio Livre.